Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia. Que horas? Meio-dia. Quase ao meio-dia. De repente me rodeou uma grande luz do céu. Rodeou o quê? Uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Veja que Jesus disse: eu sou Jesus Nazareno. Jesus não se envergonhava de dizer: eu sou Nazareno, Jesus o Nazareno de Nazaré. Continuando. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Amém? Só até aí por enquanto. O apóstolo Paulo, ele está fazendo o discurso diante de uma multidão que queria a morte dele. E Paulo relembra o dia em que ele se encontrou com Cristo. Paulo era zeloso de Deus, assim como os judeus sempre foram. Até na carta aos Romanos, Paulo diz lá: irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha oração por Israel é pela sua salvação. Porque sou testemunha que eles têm zelo de Deus, porém sem entendimento. Então, Paulo era zeloso de Deus, mas não tinha entendimento. Ele pensava que Jesus não era Deus, que Jesus não era o Cristo. E ele pensava que perseguindo os discípulos de Cristo, ele estava fazendo um serviço para Deus. Só que Jesus já tinha escolhido o apóstolo Paulo desde o ventre da mãe. Tem dois homens que foram escolhidos desde o ventre da mãe: Jeremias e Paulo, que dizem que foram escolhidos desde o ventre da mãe. Está escrito a respeito deles. Então Deus já tinha escolhido Paulo desde o ventre da mãe dele. Deus já tinha escolhido. E chegou a hora do encontro com Jesus, e foi assim que Jesus se manifestou para ele, através de uma grande luz. Ele viu Jesus. Quem estava com ele só viu a luz. Mas não era só a luz que estava ali. Jesus estava ali no meio daquela luz. Amém? Amém. Uma luz do céu, não a luz da terra, uma luz do céu apareceu e ele caiu por terra. Interessante que aquela luz poderia aparecer à noite, né? Mas apareceu quase meio-dia, por volta do meio-dia, no caminho para Damasco. Ali com Saulo, porque até então ele,
Atos dos Apóstolos chama ele de Saulo, até então, ali estava a ameaça contra os cristãos lá de Damasco, contra os discípulos do Senhor. Ali estava indo ali a prisão para eles, o castigo para eles, a tortura para eles. Eles iriam sofrer muito, os irmãos lá de Damasco, que fossem encontrados por Paulo, por Saulo. Mas só que Jesus se colocou na frente, e ele caiu por terra, e aquela ameaça nunca chegou a Damasco. Aquele perigo nunca se concretizou. Pelo contrário, o que chegou lá em Damasco foi um homem cego, quebrantado, triste, em jejum. Um homem obediente às ordens do Senhor, porque ele disse: Senhor, o que farei? E Jesus disse: entra lá em Damasco. Ele foi para o lugar que o Senhor orientou, e ficou ali 3 dias sem comer, sem beber. Se nós lermos capítulo 9 de Atos, juntamente com o 22, nós vemos que ele ficou ali sem comer, sem beber, até que o Senhor apareceu para um servo dele, chamado Ananias, e disse: vai lá, Ananias, ele está orando. E ele teve uma visão e viu que entrava um homem chamado Ananias, e orava para ele, e ele recebia a visão: vai lá, Ananias. Ananias era um servo do Senhor, mas ele era homem, né? Ele tinha ali os seus medos, as suas precauções. E Ananias disse: Senhor, eu tenho ouvido tanto deste homem, ele persegue os teus servos em Jerusalém. Aí Jesus disse para ele: vai, porque este é um vaso escolhido. Vai lá. E Ananias chegou lá e disse: Saulo, irmão. Interessante, era irmão, né? Saulo, irmão, o Senhor me enviou para que recebas as vistas e seja cheio do Espírito Santo. E aconteceu depois de 3 dias em jejum, se não me engano, na casa de Judas, né? A rua chamava Direita, em Damasco, na casa de Judas. Acho que é isso mesmo. Então, ele chega lá, ora por Paulo, e ele recebe o milagre, cai dos olhos dele umas coisas como uma escama, e ele vê novamente, e logo foi batizado, e logo foi cheio do Espírito Santo, e logo já pregava o Evangelho. Porque Paulo, a sabedoria ele já tinha. Ele já conhecia o Velho Testamento de capa a capa. Ele era um homem instruído aos pés de Gamaliel, um mestre da lei. Ele já sabia falar hebraico, grego. Ele já era um homem muito instruído, um homem muito culto, vamos dizer assim. E só faltava entregar a vida para Jesus. Então logo ele já começou a pregar. Ou seja, aquilo que era uma ameaça se transformou numa bênção. Porque Jesus agiu. O Senhor Jesus se manifestou. Pois muitas vezes nós precisamos que Jesus se manifeste. Porque a nossa força nada faz. A nossa ansiedade não resolve nada. A nossa preocupação não nos beneficia em nada. Não é verdade? Ficar correndo de um lado para o outro não resolve nada. Tem hora que é melhor a pessoa sentar e esperar, e pelo menos ela não cansa de ficar correndo para lá, para cá, discutindo, brigando, tentando resolver as coisas. Não. Nós precisamos orar